Marcos Feres, um palestino que vive no Brasil, falou sobre a origem do conflito Israel versus Palestina ou Hamas. E ele disse que assumiu que os judeus foram muito perseguidos ao longo, dos anos e que não por isso os palestinos precisam sofrer também o mesmo que eles sofreram. É uma declaração um pouco polêmica, ele falou um pouco sobre isso nesse corte e eu recomendo que você fique até o final para depois comentar aqui o que você acha, se você concorda com ele ou se você acha que Israel está certo. Então vamos pro vídeo. Então os sionistas, já 2 semanas depois da partilha da ONU, em 47, porque todo mundo diz que a guerra começa em 48, mas isso não é verdade. Ela começa em 47, justamente com a limpeza étnica. Quando a gente chega em 15 de maio de 48, 300 mil palestinos já foram expulsos da Palestina. Por meios violentos, pelo terror, pelas forças paramilitares da época, que depois vão formar o exército de Israel. Então você vai ter meses de um processo de limpeza étnica. No total, 800 mil, entre 750 e 800 mil palestinos foram expulsos. Minha avó é uma dessas pessoas. Vão ser expulsos da Palestina, né? Isso ali entre 47 e 50. Então Israel, no dia 15, a Inglaterra finaliza, vai embora, e no mesmo dia Israel se proclama como Estado e dá sequência na limpeza étnica. Como termina essa história? Israel vai roubar 78% da Palestina histórica. Então vai expulsar os palestinos de 78% do território, né? E vai criar as condições, vai deixar 12%, que nem vai ficar com os palestinos, eu explico isso depois. Sim. Então, nem a partilha já era injusta. Imagina que os caras tomaram 78% da Palestina. Quando a gente pensa naquele mapinha da Palestina, é isso, basicamente. E aí, cara, eu acho que assim, ali a gente entende o que está acontecendo. Os palestinos vão ser limpados etnicamente. Hoje tem 6,2 milhões de refugiados palestinos pelo mundo. É a população há mais tempo em condição de refúgio no mundo. Mais 70 anos, 76, para ser mais específico. E você tem depois uma série de outros acontecimentos que vão levar à situação atual, né? Mas no fim das contas, 47, 48, a Nakba, a catástrofe, ela é fundamental para a gente entender isso como a origem do conflito, né? Como momento... Eu particularmente não chamo de conflito, acho que a gente vai pegando o vício de linguagem. Mas o que acontece é... Você chama de quê? Desculpa. De um processo de colonização. Tá. É um processo de colonização que em nada se difere de outros processos de colonização. Assim como o apartheid que tem hoje na Palestina, não se difere em nada do apartheid da África do Sul. Assim como a colonização, os palestinos são um povo originário, como são os indígenas aqui no Brasil. É esse tipo de discrepância, por isso que eu não gosto do termo conflito. O termo conflito pressupõe que você tem dois lados com uma mínima razoabilidade de força, de prerrogativa, de legitimidade, que estão duelando entre si. Isso é um conflito. Isso é um processo de colonização, a partir de uma ideologia racista, supremacista. Essa é a leitura da coisa. A limpeza étnica, ela é um crime de lesa humanidade. A limpeza étnica vai ser conceituada como crime na Bósnia, nos anos 90. Mas os sionistas já tinham feito isso 40, 50 anos antes com os palestinos, né? Então, na verdade, Israel, como Estado, se autoproclama sobre a Palestina, em cima da Palestina. A partir de expulsar os palestinos de lá. Incorpora uma parcela muito pequena de palestinos que lá ficam, né? Que não vão ser expulsos, pequenos vilarejos e tudo mais. Mas só para dar uns números da Nakba, da limpeza étnica, entre 750 e 800 mil palestinos expulsos, que se tornam refugiados, né? 530, mais ou menos, cidades e vilarejos destruídos, 15 mil palestinos assassinados. Então, esse é o contexto que vai dar origem ao, entre aspas, conflito, né? Você tinha ali vários tensionamentos entre essas duas comunidades, que, diga-se de passagem, sempre conviveram harmoniosamente. Cristãos, muçulmanos e judeus sempre conviveram em harmonia, não só na Palestina, na extensão do Império Otomano. Quem persegue judeus, historicamente, são os europeus. A Inquisição foi feita na Europa, o Holocausto foi feito na Europa, mas aparentemente os palestinos têm que pagar o preço dos crimes dos europeus. Essa é a questão que está posta aqui. Então a limpeza étnica é um crime de lesa humanidade. Os sionistas, com o endosso europeu, limparam etnicamente a Palestina, né? Criaram uma crise de refugiados absurda, roubaram não só as casas das pessoas, são as casas,
O apartamento que morava minha avó e os irmãos dela, tá lá. Mora uma pessoa lá hoje. Era na cidade de Haifa. Haifa ali no litoral norte, né, do que hoje é o território de Israel. Haifa tinha 75 mil habitantes, entre 47 e 48. 70 mil foram expulsos entre os dias 20 e 21 de abril, que é exatamente a data que os meus familiares saem, por exemplo. Então essa história começa, digamos assim, sua versão moderna, que é quando da criação do Estado de Israel, assim, com um crime de limpeza étnica.